Olá, eu sou Alessandra Matos e hoje eu estou aqui na Círculo para ensinar para vocês a confecção de um quadrinho bastidor. Nós vamos aprender a técnica do bordado livre, com 5 pontinhos básicos. Você faz uma ilustração bem moderninha e linda como essa, para decorar sua casa ou presentear as pessoas queridas. Vamos lá? Para confeccionar o quadrinho bastidor, nós vamos precisar do seguinte material: meadas em cores sortidas de Maxi Moliné da Círculo, a tesourinha de bordado pontuda da Círculo, caneta mágica em gel Círculo, uma caneta comum, o tecido tricoline 100% algodão da cor branca da Círculo, o risco que vai estar disponibilizado para vocês no site e um papel carbono. Nós vamos fazer 5 pontinhos de bordado e a confecção do quadrinho vai ser com esses pontos: ponto haste, ponto correntinha, ponto reto ou palito, nozinho francês e o ponto pétala. Vamos começar pregando o retalho de papel carbono no tecido, centralizando o gráfico com uma caneta comum, pressionando bem forte para o gráfico ser transferido. Vou fazer a marcação das folhinhas. Depois de transferir o risco com carbono, cobrir o gráfico com a caneta em gel para fixar melhor o desenho no tecido. Nós vamos iniciar aprendendo 5 pontos básicos: o ponto haste, ponto correntinha, ponto reto palito, nó francês e o ponto pétala. Vamos trabalhar com uma agulha pontuda com a meada completa de 6 fios na agulha. Vamos dar um nozinho simples no final e iniciar pelo ponto correntinha. O ponto correntinha, ele é feito de trás para frente. Puxo delicadamente, prendo a laçada com o polegar e coloco a agulha no mesmo furinho que eu entrei. Caminho aqui o tamanho do ponto que eu desejo fazer. Um ponto muito grande, eu venho muito distante da laçada. Um ponto miudinho, eu venho bem pertinho. Eu vou fazer um ponto médio, que vai ser um tamanho padrão para o nosso ponto correntinho. Pego a laçada na agulha e dou uma leve tensão. Seguro novamente com o polegar e coloco a ponta da agulha dentro do elo. Seguro a laçada com o polegar e vou tentar repetir o mesmo tamanho do ponto aproximadamente. Pego a laçada, dou a tensãozinha e retorno colocando a agulha dentro do elo. E vamos assim prosseguindo, cobrindo o gráfico onde estiver a legenda de ponto correntinha. É um ponto que cobre muito bem as curvas, é um ponto que pode ser utilizado para escrita. Ponto bem interessante e fácil de fazer. Então, nós vamos fazendo aqui esse caule, seguro a laçada, coloco novamente no centro do elo e vou cobrindo aqui o meu gráfico. Vamos fazer agora o ponto haste, novamente com os 6 fios na agulha, colocando a agulha de trás para frente, onde na legenda estiver escrito ponto haste. Ponto haste também é feito bem calmamente, aqui um ponto muito grande e aqui um ponto muito pequenininho. Vou fazer um ponto médio, segurando sempre a laçada para a linha não escapar, e vou inserir a agulha entre essas duas inserções de pontos. Dou uma leve tensãozinha e volto a segurar. Caminho mais ou menos o mesmo tamanho e vou colocar a agulha no meio desse pontinho. Dou uma tensãozinha, seguro novamente. Vocês vão perceber que o ponto haste tem a aparência de uma cordinha torcida. É um pontinho muito bonitinho para fazer caules de folhas, desenhos muito arredondados, haste de flores
Então é um ponto muito utilizado também para caligrafia de bordado, porque ele é muito flexível e vai cobrindo delicadamente as curvinhas, mesmo as menores. Coloco novamente entre esses dois pontos e dou a tensãozinha. Olha, vocês observem como ele fica bem torcidinho e muito fácil de fazer, bem tranquilinho, gente. Vamos agora passar para o pontinho margarida, também com os 6 fios na agulha. Eu vou escolher aqui uma pétala dessa. O pontinho pétala, na verdade, ele é uma pétala da margarida. Então, nós vamos fazer de trás para frente, coloco no mesmo furinho, seguro essa laçada e vou colocar na extremidade do desenho do meu gráfico. Pego essa laçada como se fosse fazer o correntinha, ele é um elo do ponto correntinha, e dou a tensãozinha. E arremato fora da alça, para essa pétala ficar presa no tecido. Não se preocupem se ficar aparecendo o risco do gráfico, porque essa caneta em gel ela apaga com o calor do ferro. Então vamos fazer mais um ponto pétala da nossa margarida. Seguro a linha e volto no mesmo furinho. Coloco na extremidade do meu desenho, pego a laçada e ajusto no formatinho da pétala. Prendo a alcinha por fora dessa alça. É um pontinho muito tranquilo, gente, e vocês podem fazer tanto o conjunto com as de pétalas formando a flor, como as folhinhas menores. Vou fazer mais uma aqui, vou arrematar e vou fazer essa folhinha menor para vocês verem que pode regular o tamanho do ponto pétala. Uma pétala pequenininha, imitando uma folhinha. Venho aqui na extremidade do meu gráfico e pego a laçadinha. Espera aí que ficou uma folhinha aqui. Pronto. E arremato. Sempre lembrando que nós estamos trabalhando com 6 fios da meada, sempre puxando com muita delicadeza. E para finalizar, eu vou virar aqui. Como é que a gente finaliza aqui trabalhando com os 6 fios? Eu vou dar um nozinho, divido a meada e dou um nozinho para minimizar o volume dos nós atrás. E corto, tá? Então, nós já fizemos o corrente, o pétala e o haste. Vamos passar agora para o nozinho, que é o ponto nozinho francês. Eu vou dar um nó aqui nessa linha, vem cortar o excesso. Onde tiver a marcação de bolinha, nós vamos fazer esse nozinho. Venho com a agulha, apoio o meu material na mesa com a linha virada para você. E vou dar 2 voltinhas, 1 e 2. Volto com a agulha no mesmo furinho, pressiono para baixo e seguro. Esta tensão é muito importante, que é o que vai deixar o nó bem feito. E faço uma leve pressão. E fez uma bolinha. Esse é o nozinho francês. Vamos fazer mais uma. A linha virada para você, 2 voltinhas. No mesmo furinho, faço essa tensão e pressiono. E fez a bolinha. Este é o nozinho francês. O nosso último pontinho desta aulinha de hoje é o ponto reto ou palito, um pontinho muito simples. Onde tiver marcação de ponto reto, inserir a agulha de trás para frente e inserir na marcação final. E pronto, esse é o ponto reto ou palito. Dou o arremate cortando a linha com os 2 nozinhos. Um ponto muito simples para fazer letras geométricas, para fazer os tracinhos de desenhos
mais regulares, muito fácil e bem gostoso de fazer. Eu vou fazer mais um, dei um nozinho e sempre corto o excesso para ele não voltar por dentro do nosso furinho. E aqui, por exemplo, tem uma marcaçãozinha do ponto reto. Vou vir aqui e embaixo aqui do nozinho. Venho nesse aqui também. Embaixo do nozinho. Tá? Então aqui nós aprendemos os 5 pontinhos, bem tranquilo e bem gostoso. Para quem está iniciando no bordado, não precisa ter o medo de errar ou de deixar o tecido muito furado, porque os tecidos 100% algodão têm a propriedade de resiliência. Então você errou, você vai, amassa um pouquinho o furinho e o tecido mesmo já fecha. Isso é qualidade em materiais que a Círculo proporciona pra gente. Esse é o nosso quadrinho bastidor já finalizado. Nós usamos o bastidor como extensão para o tecido e ele fica como a moldurinha deste quadrinho. Aqui nós vemos o ponto correntinha, que foi o ponto aprendido, o ponto haste na asinha da borboleta e nas folhas grandes, que é esse pontinho, ponto reto ou palito em todos os tracinhos do pistilo das flores, ponto reto, palito, todas as bolinhas, nozinho francês e o ponto pétala, formando a pétala das flores e as folhinhas menores. Então, essa foi a aulinha de hoje, espero que vocês tenham gostado e se apaixonem pela arte do bordado livre, assim como eu e a Círculo aqui com a Maxi Molinet. Um beijo e até a próxima!